O Teatro São Pedro ele foi inaugurado em 1917. Naquela época, São Paulo estava sofrendo muitas mudanças. São Paulo tinha 64 mil habitantes em 1890. Em 1900, ele chegou a 240 mil. Então, São Paulo estava explodindo. Surgiram muitos teatros novos e São Pedro foi um deles. Ele surgiu desde o início como um politeama, ou seja, um teatro de uso múltiplo. Então, desde o primeiro dia, ele mesclou cinema, teatro, apresentações de circo, variedades. Então, era digamos, uma miscelânea de expressões artísticas que alimentavam, né, a cultura popular. E esse é um teatro, sempre foi um teatro popular. Esse teatro, quando ele foi inaugurado, ele comportava quase 2.000 pessoas. Havia uma geral lá no balcão de cima, que era toda aberta, que só lá cabiam mil pessoas. E as pessoas passavam a tarde aqui, né? Olha, essa aqui é uma foto, a única foto que nós conseguimos do Teatro São Pedro naquele período de inauguração. Essa é uma foto, se eu não estiver enganado, de 17 mesmo. E aqui era a tal geral que cabia um monte de gente. Ó, essa aqui é a inauguração do teatro. Esse aqui é o empresário Manuel Lopes, que construiu. Esse aqui é o arquiteto, Marquezine. Esses são os projetos originais, estão no Arquivo do Estado. E esse é o construtor, Antônio Vilares. O teatro, como quase a totalidade das construções desta época, é um teatro de estilo eclético. O que quer dizer estilo eclético? Que era uma mistura um pouco de tudo, que é típica de São Paulo deste começo do século XX. Os modernistas criticavam muito, né? E o Mário de Andrade tem uma frase famosa que ele diz que era uma cidade bolo de noiva, né? Porque os prédios eram todos muito enfeitados e tal. E esse teatro é um pouco assim, ele não é extraordinariamente decorado, mas ele guarda aqueles elementos deste estilo eclético, que mistura classicismo e tal. Ele era muito vistoso na origem, porque foi feito com muito capricho, e quando nós fizemos o restauro, a gente procurou, de alguma maneira, preservar e recuperar os desenhos, as pinturas, os afrescos originais, o estilo geral, as cores, que hoje ele pode ser visto. Talvez seja o único exemplar desta época que está perfeitamente restaurado de acordo com aquilo que ele era quando foi inaugurado. Por volta aí dos anos 70, ele chegou a fechar. Aí vários grupos de artistas tentaram recuperar o teatro. E a primeira grande
grande tentativa de estabelecer o teatro como um teatro de prosa e tal, foi feito pela Lélia Abramo e a Maria José de Carvalho, que tentaram instalar aqui uma companhia de teatro e recuperar o prédio, que já estava bastante deteriorado. Só que precisava muito dinheiro para fazer isso, eles não conseguiram. O teatro voltou a fechar por alguns meses e depois ele foi retomado pelo Maurício Segal e pela Beatriz Segal, que aí estabeleceram uma companhia de teatro e mantiveram o teatro durante mais de 10 anos, quase uns 15 anos. Né? O melhor período do teatro é esse da Beatriz Segal e do Maurício Segal. Todos esses nomes que eu citei eram nomes da esquerda, que combatia muito o regime militar. As peças eram peças que não se via no Brasil, elas eram muito inovadoras, né? E houve problemas, né? O Maurício Segal foi preso. Se eu não me engano, ele foi preso aqui no teatro, não lembro exatamente. O teatro sediou grandes espetáculos. Eu mesmo assisti vários aqui quando era estudante. Eu vi aqui a Ópera do Malandro, Macunaíma, Calabar. Há um monte de peças que foram emblemáticas na vida cultural e neste contexto da resistência ao regime militar. Havia um viés político que faz parte da história deste teatro. Esses aqui são os principais espetáculos. Essa foto de fundo é do Macunaíma. Esse teatro ele praticamente desapareceu nos anos 80 e houve a contratação de uma obra de restauro, se eu não me engano, em 84, e essa obra ficou parada há mais de 10 anos. Então, em 96, eu estava na Secretaria da Cultura e a gente via, né, a necessidade de recuperar o teatro e dar a ele um novo sentido. E a ideia foi de recuperar esse teatro para ser uma sede provisória da Orquestra Sinfônica do Estado. E a USESP ficou aqui até a inauguração, um ano depois, da Sala São Paulo, que se deu em 99. Mas a ideia que estava por trás da recuperação era uma ideia geral de recuperar a área central da cidade, que estava muito abandonada, trazer a cultura de volta para cá. E eu acho que, nesse ponto de vista, houve um sucesso, porque o entorno do teatro hoje é muito diferente daquele que era quando ele estava ainda fechado em reforma. Eu acho que isso aí foi muito bom, tanto para a cultura de São Paulo, quanto para a cidade, né, e para os seus habitantes.